Cumprimentar o senador Paulo Paim e Vossa Excelência por trazer esse tema tão importante. E vale lembrar que essas carreiras, eles são de dedicação exclusiva e não podem fazer o chamado bico. Não podem nem dar uma aulinha ali, porque eles têm o tempo inteiro ou regime de plantão, ou regime de escala. E realmente são carreiras que nem greve podem fazer. Então, só cabe a eles um pedido a um parlamentar amigo para que possa dar um grito aqui na tribuna, no plenário, de dizer, gente, olha, os nossos militares estão à beira dos farrapos. E o senador Paulo Paim, em bom tempo, traz esse tema para que a gente possa falar por esses que não podem falar, porque a grande verdade é essa. Às vezes, diante do período tenebroso que passamos, da ditadura militar, cria-se esse monstro e acha que que existe um monstro dentro da caserna. Não, os tempos são outros. Na verdade, nós temos aí três forças, aeronáutica, marinha e exército, que prestam um valioso serviço à nação. Aliás, tudo que ultimamente tem acontecido no país em termos de crise tem caído para eles boa parte resolver. E ao mesmo tempo em que se desdobram, veem suas famílias praticamente desamparadas e ao mesmo tempo que ainda sofrem críticas de alguns, nesse momento de caça às bruxas, dizerem, olha, tem benesses. Gente, eu queria dizer que um coronel do Exército, ele recebe muito menos do que um coronel da PM, viu, senador Regufe. Então, é bom a gente colocar as coisas nos seus devidos lugares e essa fala do senador Paulo Paim veio não só fazer um alerta, como também fazer justiça aos militares. Senador Regufe, estive há poucos dias no estado de Mato Grosso e visitei a região de Guiratinga. Aliás, região de Guiratinga, para onde meus pais foram quando vieram do Nordeste, e visitei a região do Areia. E eu queria fazer aqui um pedido ao Ministério da Integração. Há bastante tempo que eu tenho visitado ali a Defesa Civil, tenho feito pedidos, e talvez por falta de verbas não tenham conseguido ser atendido. Mas vou fazer esse pedido aqui da tribuna do Senado e vou fazer oficialmente essa semana ao ministro. É sobre o tanto de pontes que o estado de Mato Grosso tem perdido nessas chuvas e principalmente ali na região de Guiratinga, fomos na região dos baianos ali, e as pontes caindo e o estado ficando ilhado. Mato Grosso é um estado gigantesco, cabe 10 países do tamanho de Portugal ali dentro, mas os recursos são poucos e nós precisamos realmente de ajuda para que os municípios possam dar o mínimo de infraestrutura, já que asfalto já seria um luxo muito grande. É uma luta, mas, senador Regufe, apenas 20% das nossas rodovias lá são asfaltadas. É uma luta que nós não desistimos dela. Continuamos na trincheira, mas, ao mesmo tempo, precisamos que as pontes, nem que seja de madeira, sejam feitas nesses rios. Dito isso, senador Regufe, eu passo a fazer o velho contraponto de sempre aqui na tribuna do Senado. Eu tenho visto os debates se recrudescerem aqui e ver pessoas que passaram 13 anos comandando esse país, se beneficiando de um governo, dando os rumos de tudo como bem lhe parecesse, e ao mesmo tempo essas pessoas vêm aqui de forma combinada, ou na inscrição normal, ordinária do dia, ou na liderança, ou por comunicação inadiável, mas o certo é que todas elas combinadas. Parlamentares que combinam entre si para vir aqui dizer a mesma coisa como se fosse um pingo d'água.
Dizer que os 13 anos que passamos foram 13 anos dourados, que o Brasil era uma terra que manava leite e mel, e que, de repente, uma conspiração de pessoas más tiraram o governo de sucesso e afundaram o Brasil em uma crise. É preciso fazer um contraponto. É preciso dizer que isso não é verdade. É preciso dizer que o que eles falam a respeito dos trabalhadores não é verdade. Dizem, por exemplo, que o trabalhador ia passar a ter só meia hora de almoço, que o trabalhador não ia ter 13º, que o trabalhador não ia ter mais as suas férias de 30 dias. Falaram tudo isso aqui dessa tribuna, da tribuna da Câmara. É preciso que alguém venha aqui e diga, isso não é verdade. Tanto não é verdade que não aconteceu. E agora, é importante a gente vir aqui e dizer o seguinte, essas pessoas, e eu não vou ficar aqui citando partidos, eu vou chamá-las no atacado de bancada do atraso. E quem compõe essa bancada do atraso? São os partidos que ficaram no núcleo duro desse governo durante 13 anos. Que eram, inicialmente, o PT, que se subdividiu entre PSOL e alguns puxadinhos, e, lógico, o seu irmão siamês, o PCdoB. Então, ficou PCdoB, PSOL e alguns outros. Mas eu não vou ficar aqui citando esses partidos. Vou chamá-los, de hora em diante, de bancada do atraso. Porque, notadamente, o que eles defendem para o país e para o mundo é um atraso total, um retrocesso. Retrocesso nos costumes, retrocesso na economia, retrocesso em tudo que se pensar em termos de relacionamento político e humano. Mas vamos lá. Como é que essa bancada do atraso chegou ao poder no Brasil? É bom que a gente rememore como isso aconteceu. Eles cresceram com o mesmo modus operandi, com a mesma forma com que sobem na tribuna nesse momento e nos dias de hoje. E como é que eles sobem aqui? Sobem aqui apontando culpados. Apontando culpado para os problemas. Levantam problemas e apontam culpados. Ora, não tem coisa mais fácil de que levantar problemas e apontar culpados. Não tem coisa mais fácil do que o marido chegar em casa e apontar um monte de problemas que tem em casa. Olha, tem chinelo de criança espalhado pela casa, tem não sei o quê, a toalha não estava no lugar. Mas o difícil mesmo é ajudar a resolver os problemas. E essa bancada do atraso é cheia de gente que quer mudar o mundo, mas é que nem aquele jovem que Chicanísio retratava bem. Queria mudar o mundo, mas não ajudava a mãe a lavar os pratos em casa. O mundo está cheio de gente assim. E aqui no plenário do Senado e na Câmara dos Deputados também está. Então, como é que eles subiram ao poder? Subiram ao poder demonizando Sarney, demonizando Fernando Collor, demonizando Fernando Henrique. E há poucos dias uma senadora subiu aqui e disse o seguinte, já tem 2 anos que esse povo está no poder e estão dizendo que os problemas são dos 13 anos que o PT passou no poder. Eu fiquei quieto ali para não contrapor em respeito ao discurso da senadora, mas me coçou a língua para dizer, vocês até hoje vocês dizem que o problema do país é FHC, que o culpado é FHC. Por quê? Porque eles se acostumaram e a receita de bolo para chegar ao poder é levantar o problema e apontar culpado. Por mais de 20 anos, o líder maior dessa seita, da bancada do atraso, eles gritaram que o presidente da República e seu partido têm responsabilidade direta sobre tudo o que acontece no país. Eles sempre disseram que o culpado era o Sarney, que o culpado era o Fernando Henrique, que o culpado era Collor de Mello.
que o presidente era essa figura responsável direta por tudo que acontecia no país. Sempre foi esse o discurso da bancada do atraso. E foi assim que o partido principal da bancada do atraso conquistou o apoio da imprensa, da igreja, dos artistas, dos intelectuais, das representações estudantis, dos funcionários públicos, dos sindicatos e de tudo que é movimento que aparecia no seio social. Como solução, os petistas diziam que o Brasil precisava ser governado por pessoas abnegadas, comprometidas com os interesses dos mais pobres. Não por acaso essas pessoas eram eles mesmos. Com esse discurso, chegaram ao poder, do qual nunca mais queriam sair. E montaram uma base da seguinte forma: o alicerce financeiro para isso era Petrobras. Eu vou repetir aqui: Petrobras, BNDES, Correios, Banco do Brasil, Caixa Econômica. Todo esse alicerce era para se manter no poder. Pensa que foi só isso? Não, tinha mais. Tinha mais. Mas eles tiveram tudo para construir um país melhor, mais justo, um país fácil, um país seguro. Tiveram apoio dentro, fora do Congresso, dentro do país, fora do país. Tiveram tudo que precisava. Tinha a população a favor, 80% da população. Teve dinheiro público aos borbotões, a arrecadação do governo federal duplicou em seu governo. Nenhum outro presidente e senador Regufe teve as condições tão boas para fazer o melhor, fazer o certo, melhorar o Brasil nos 13 anos que esse pessoal teve. Optaram por chamar para junto de si todos os integrantes que eles condenavam. Se lembram, no início da fala que eu disse aqui, que eles cresceram apontando dedos, levantando problemas e acusando de responsabilidade direta Sarney, FHC, Collor e todo mundo, Maluf, se lembram? Maluf era a geni desse pessoal. Pois bem, quando eles chegaram ao poder, tirando o FHC, porque era o antagonista, o restante eles se juntaram. Se juntaram como se fossem os melhores irmãos. Quem não se lembra daquela foto emblemática entre o principal líder, o seu candidato a prefeito em São Paulo, e Maluf? Nada contra tirar foto. Mas eles demonizavam. É só para mostrar, eu estou aqui, sim, não estou fazendo crítica. Estou fazendo contraponto e mostrando como se comportara o senador Thierres. Levantavam um problema e apontavam demônios. Demônio Sarney, demônio Collor, demônio FHC, demonizaram a todos, demônio Maluf. E quando chegaram ao poder, com todas as oportunidades, se juntaram a eles. Para financiar suas campanhas eleitorais, seus militantes, institucionalizaram e expandiram um negócio, uma coisa que eu jamais pensei que eles fossem fazer. Sabe por quê? E olha que eu nunca subi aqui para apontar dedos. Nunca subi aqui para apontar dedos, senhor Leonardo Thierres Ferreira. Aqui tem a presidente do PT, tem vários outros que sobem aqui direto e aponta dedos. Eu nunca subi para falar sobre um processo dela ou sobre um processo de qualquer um deles que seja. Não faço do meu exercício parlamentar um exercício de apontar dedos. Mas essa bancada do atraso subiu apontando dedos. A galinha cantava lá não sei aonde, eles já apontavam dedos aqui. Já apontavam dedos aqui. Desafetos políticos eram desancados antes mesmo de sair no jornal. Hoje falam de fake news aqui. Quantas vezes eu vi eles apontando dedos? Pois bem, sabe por que eles faziam isso? Porque eles faziam da moral e dos bons costumes, da honra e da moral, o baluarte, os pilares com o qual ergueram o prédio pelo qual alçaram o poder.
chegaram ao poder defendendo os pobres, os trabalhadores, a moral, os bons costumes e a honestidade. E eu me lembro da peça que o Duda Mendonça fez. A peça era muito bacana. A peça dizia o seguinte: combater a corrupção e melhorar a vida da gente. Combater a corrupção e melhorar a vida da gente. Que coisa maravilhosa. Pois bem, não estou fazendo críticas pontuais e nem a currículo de ninguém, porque eu penso que cada parlamentar aqui, se tiver seus problemas, isso vai ser com a polícia, com o Conselho de Ética, e não cabe a mim, cabe aqui a mim, quando muito, representá-los no Conselho de Ética, ou ser representado, se for o caso de eu ter errado. Mas cada parlamentar responde por si só. Eu estou avaliando aqui o conjunto da obra. O que aconteceu? Expandiu e institucionalizaram a corrupção a níveis nunca vistos nesse país. Não sou eu quem estou dizendo, isso foram as notícias, isso foram os processos, isso foram as investigações, isso foram os próprios delatores internos do partido e delatores de alta plumagem. Cito aqui, por exemplo, o senador Delcídio, o ex-ministro Palocci e mais. Em toda essa esteira de acontecimentos, para que a gente não perca a linha do tempo, eles sempre disseram: o presidente da República é o responsável por tudo que acontece diretamente no país. Bem, havia uma guerra interna na bancada do atraso para ver quem sucederia o Lula. E eles começaram um processo de autofagia, já na época, porque lá em 2004, já no início do governo, já falava, quem vai suceder o Lula? Uns falavam, não, é o Zé Disseu, outros diziam, não, é o Palocci, outros falavam, não, é o Mercadante, e havia essa discussão. O certo é que a guerra continua ali dentro. E quem acabou vencendo a guerra foi a Dilma, e todo mundo se lembra disso. E Lula foi lá e escolheu Dilma e Michel Temer como vice e colocou numa chapa e falou para os brasileiros: esta é a chapa, essa aqui é quem vai representar a bancada, a nossa bancada do atraso, e que vai conduzir o país à terra de Canaã. Pois bem, e continuou aquele programa. E para encurtar a história, porque o restante todo mundo já sabe, a presidente, que era para ficar 4 anos, resolveu dar o golpe no próprio chefe de tudo. Ela era para ficar só 4 anos, gostou do cargo e resolveu revolver as entranhas, num doce sonho de que, ao revolver as entranhas de tudo, explodiria nos companheiros e nele próprio, ela se salvaria numa nave com alguns poucos e ressurgiria como uma salvadora da honestidade, da moral e dos bons costumes. É como se fosse uma simbiose de si mesmo. Quem faz biologia sabe aqueles tipos de organismos que não precisam de fecundação. Eles se multiplicam, acho que as planárias, senador Thierry, elas se subdividem e surgem e formam um outro organismo. Pois bem, aponta-se um problema, aponta-se os culpados e surge a solução e renova-se o ciclo. Seria poder para mais 20, 30 anos. Bem, mas dizem por aí que existe a lei do retorno. E o que aconteceu? O que aconteceu, senador Thierry? Acabou que a granada que ela explodiu dentro da sala atingiu a todos. Era uma granada de tinta.
e acabou revelando tudo o que aconteceu no país. Mas para já ir para o final, senador Thierry Ferreira, e finalizar esse contraponto, eu fiz esse preâmbulo aqui para mostrar o que foi esses 13 anos, como começou, como eles governaram o país, da forma que quiseram, as oportunidades que tiveram, e como foi a derrocada. A presidente abriu um leque fiscal extremamente grande, não conseguiu fechar as contas, havia esquemas no país de toda sorte, dinheiro para a Venezuela, dinheiro para Cuba, dinheiro para Moçambique, não tinha como o país dar conta de tanta conta. E, lógico, a economia foi derrocada. A economia começou a despencar. Com a economia despencando, o desemprego veio. Veio o desemprego, a inflação começou a subir e chegou a, pasme, senador Regufe, 14%. A 14% a inflação já estava. O desemprego já chegava a 13 milhões de desempregados e os índices na educação eram os piores possíveis. Então, vamos lá. Entupiram, nos 13 anos, o Estado com a companheirada, não fizeram a economia crescer, deixaram cerca de 27% dos brasileiros, ao término do governo, eram analfabetos funcionais, e 30% dos brasileiros nunca tinham lido um livro na vida. Eles tinham recebido o país, peço só mais 2 minutos aí para terminar, senador Thierry. Eles receberam o país com uma taxa de evasão escolar, senador Thierry, de 7,6%. A taxa de evasão escolar, senador Regufe. Quando entregaram, a taxa era de 16,5%. E aí eu vejo aqui subirem na tribuna e dizer que investimos na educação. Pode até ter investido, mas o resultado foi péssimo. Quando entraram no governo, em 2003, 9,5% dos jovens não trabalhavam. Quando entregaram o governo, esse percentual estava em 25%, 25,8%. Depois de 13 anos, metade dos domicílios brasileiros continuam sem acesso à rede de esgoto e 30% não têm acesso à água tratada. Cito, por exemplo, o município de Cáceres, a joia do Pantanal. 50 municípios da bacia do Pantanal, senador Regufe, jogam de esgoto direto dentro do Pantanal. E aí os religiosos daqui do Ibama, se o sujeito matar um tatu, ele vai para a cadeia por 7 anos. Mas só faz geladeira dentro do rio Cuiabá e dentro do rio Paraguai, toda hora desce. E esse pessoal nunca viu nada. Bom, mas não vou, isso é assunto para outro discurso. Mas depois de 13 anos, metade dos trabalhadores continuam ganhando menos de um salário mínimo por mês. 20 milhões de pessoas ganham menos de R$140 e quase 9 milhões de pessoas encontram-se na extrema pobreza com renda abaixo de R$70. Isso foi no momento que eles deixaram o governo. Depois dos 13 anos, metade dos nordestinos depende da Bolsa Família. Mas para aí, Medeiros. Mas esse não era o governo dos pobres? Era verdade. Era o governo da pobreza. Tanto era o governo da pobreza que aumentou os pobres. Depois de 13 anos, mais de 60 mil pessoas são assassinadas por ano e a taxa de elucidação de homicídio chega a ser 4% no Pará. Outros 21 estados sequer sabem quantos homicídios são elucidados anualmente. Nunca antes na história desse país os bancos lucraram tanto quanto nos governos, nos 13 anos, senador Thierry. Senador Regufe, Vossa Excelência é um senador, eu diria que se fosse para colocar aqui numa classificação entre os senadores, eu poderia enquadrar Vossa Excelência como um senador técnico, de perfil técnico, porque Vossa Excelência sempre traz números, sempre é muito consistente e muito contundente nas suas posições. Mas veja bem,
Veja bem, constantemente nós ouvimos aqui os discursos dizendo que a banca, nós escutamos o termo aqui, a banca, o rentismo, o capital internacional, que o Brasil se dobra à soberania internacional e que nós estamos fazendo um entreguismo e que os juros são altos. Isso tudo é verdade. Mas essas pessoas, aqui não se tributa às grandes fortunas. Mas, senador Regufe, veja bem, 13 anos é tempo de sobra para você fazer tudo isso. E como é que pode essas pessoas que odeiam tanto esses rentistas, essas pessoas, senador Thierres, lucraram como nunca nesse governo? Foi o governo que mais lucraram. E aí, elegeram ainda, como se não bastasse, elegeram ainda as campeãs no país, as campeãs que iam ganhar dinheiro, que foi OAS, Odebrecht, JBS, e por aí foi. Elegeram algumas companhias que diz que era para se tornar as multinacionais brasileiras. E esse pessoal ia ganhar dinheiro. O que aconteceu com essas multinacionais? Senador Thierres, em Mato Grosso, por exemplo, vou contar o que essa nova multinacional do mercado de proteínas de carne fez em Mato Grosso. Senador Thierres tinha um frigorífico, senador Regufe tinha outro. Eu chegava, eu sou uma das campeãs, ganhei dinheiro do BNDES, chego lá, Regufe, quanto Vossa Excelência quer nesse seu frigorífico? Eu quero tanto, me dá, está comprado. O seu, tanto. Legal, compra os dois, fecho no outro dia. Demitido 700 funcionários, demitido 1000 funcionários, pronto, fechou. No país inteiro foi feito isso. No país inteiro foi feito isso. Mato Grosso inteiro teve isso. Vila Rica, cidade de Vila Rica, Carlinda, Alta Floresta, Quatro Marcos. Acabou com as plantas frigoríficas no estado. O maior rebanho do país é Mato Grosso. Tem lá algumas plantas da JBS e eles dominam o mercado. Mesmo depois de preso, mesmo depois de tudo, e aqui eu estou solicitando uma audiência no CAD há alguns dias e espero, presidente do CAD, vou dar onde disse senador tem o Mário Mota aqui, vou pedir agora pela tribuna do Senado. Faz algum tempo que eu estou pedindo essa audiência. Nós precisamos fazer uma audiência para discutir esse monopólio que existe no mercado de carne no Brasil. Porque eles simplesmente fecham as plantas, desempregam as pessoas, dominam o mercado de carne e põem o preço do jeito que quer. Aí nós temos monopólio na carne, monopólio nos combustíveis e de monopólio em monopólio, senador Regufe, nós vamos nos arrebentando. Pois bem, esse é o legado desse pessoal que ficou 13 anos e que vem aqui plantar soluções. Aliás, dar soluções não, eles levantam problemas e apontam dedos, levantam problemas e apontam culpados. Olha, apontar culpados é muito fácil. O Brasil perdeu de 7-1 para a Alemanha. É muito fácil eu falar, o culpado foi o David Luiz, não, foi o Thiago Silva, não, o culpado foi o Filipão. É muito fácil, eu estou na arquibancada ou então eu estou comendo pipoca em casa. O difícil é você ir lá estudar, apontar soluções. E já me encaminhando para o final, senador, peço só mais alguns minutos, e são poucos. Vamos lá à parte ética da coisa. Foram mais de 70 bilhões dos funcionários da Caixa que foram retirados, do Banco do Brasil, da Petrobras, dos Correios. Segundo o TCU, 578 mil contratos de reforma agrária e mais de 1 milhão de cadastros de Bolsa Família estavam irregulares. E por aí vai. Eu não vou nem citar a sujeirada aqui, porque isso aí já é um papel da Lava Jato, e não quero passar aqui na TV Senado o que já as TVs já passam todos os dias. Mas na parte ética, não vou nem falar o que esse pessoal fizeram. Mas, o que é que eles diziam? Qual era a plataforma para chegar ao poder? A plataforma era combater a corrupção e melhorar a vida da gente. Portanto, melhorar a vida da gente, ficou bem claro aqui nesses dados que eu passei, que não houve essa melhora. E segundo, a parte ética também não foi melhorada.
E finalizando mesmo agora, só para deixar bem claro e fazer esse contraponto. Antes de ser afastada, a presidente responsável por essa bancada do atraso, e eu digo responsável por quê? Porque eles sempre disseram que o presidente é o responsável direto por tudo que acontece no país. Ela cortou bilhões de reais em diversas áreas. Então é o seguinte, considerando que eles acreditam que uma pequena minoria da população enriquece às custas da pobreza da grande maioria, devemos concluir que eles foram o maior vetor de desigualdade social da história desse país. Os bancos, como disse há pouco, nunca lucraram tanto durante um governo. Eles, por exemplo, gostam de fazer um contraponto muito grande com o governo FHC. Portanto, no governo Lula, por exemplo, os bancos cresceram 8 vezes mais que no governo FHC. A intervenção federal na porque durante 13 anos eles ignoraram a pauta, mantendo as fronteiras escancaradas e a entrada de armas e drogas. Então, senador Regufe, senador Thierres, o que eu quero dizer com tudo isso que eu falei aqui é que a bancada do atraso, é que esse caos total que o Brasil teve agora na Petrobras, com greve de caminhoneiros, todo esse arrebento que o Brasil passou e que está passando, ele tem CPF, tem endereço e tem CNPJ. É essa bancada do atraso. Não pense que, de repente, o Brasil manava leite e mel e passou a virar um catástrofe total. Não. Isso foi seguidos, foram 13 anos de desconstrução. Ah, mas eu comia carne. Eles sempre sobem aqui e dizem, mas eu comia carne no final de semana. Pode ser, é verdade. Eu, por exemplo, minha filha vive insistindo para ir na Disney, senador Regufe. Ela vive lá enlouquecida, quer que eu leve ela na Disney. Se eu tirar o talão de cheque e der cheque sem fundo, eu consigo levar ela na Disney. Mas a conta vai chegar depois. Vai chegar depois. Eu até poderia levar, mas eu ia ter que sacrificar essa conta da Disney em outra coisa. Porque eu sou servidor público. Eu sou servidor público, senador Thierres. Vai ter que tirar de outro lugar. Então, o que acontece? Não existe mágica. Não existe mágica. O que acontece é o seguinte. O que acontece é que quebraram o país, quebraram as principais empresas, arrebentaram com os fundos de pensão, quebraram essa Petrobras, e eu vi o procurador do Twitter, doutor André Frígolo, ele fez um Twitter extraordinário, senador Regufe. Ele disse o seguinte, deveria existir uma lei proibindo o PT e os demais que quebraram a Petrobras de não pronunciar a palavra Petrobras por pelo menos 50 anos. Ser proibido de pronunciar a palavra Petrobras. Pois, veja bem, rapaz, eles sobem aqui na tribuna e falam em Petrobras de boca cheia. Esse dia subiu um aqui e falou, estão querendo quebrar a Petrobras, estão querendo entregar a Petrobras. Eu falei, meu Deus do céu, como é que tem cara de pau para isso? Eu venho do Nordeste, senador Thierres, lá, não sei se aqui também em Brasília falam assim, mas quando o sujeito é muito cara de pau, a gente fala, olha, está faltando óleo de peroba. Está faltando óleo de peroba para esse pessoal. Eles arrebentaram, está aí. Aí fala, não, mas isso é mentira. Mentira como? Se já foi devolvido quase 15 bilhões. De onde que veio esse dinheiro? Será que o Moro é mágico? Pegou a cartola, arrancou 15 devolve para a Petrobras? Não, o dinheiro voltou. Está lá. Então alguém tinha pego. Já encerro, senador Regufe, senão Vossa Excelência não fala hoje. Mas esse tipo de fala nós temos que fazer para que o povo brasileiro não fique enganado, porque com tanta informação que a gente tem hoje, a gente tende a ficar só com as últimas. E as últimas que eles estão passando é o seguinte, que foi feita reforma aqui para acabar com os trabalhadores, que nós fizemos uma PEC de teto aqui para acabar com o Brasil. Não, senador Thierres. O senador Cristóvão hoje fez um dos melhores discursos que ele já fez hoje aqui, senador Regufe. Ele disse o seguinte, falou, olha, a greve dos caminhoneiros nos mostrou
o quanto era importante a PEC do teto de desgaste. Sabe por quê? Porque agora vai ter que dar subsídio para o diesel. Antigamente, esse dinheiro seria diluído no bolso de todo mundo, geraria inflação e ninguém sabia de onde vinha. Com a PEC do teto de desgaste, não. Vai ter que dizer, vou ter que subsidiar o diesel aqui, para os caminhoneiros, mas eu vou ter que tirar de algum lugar. Falou, agora não, com a PEC do teto dos gastos, nós vamos ter que dizer, eu tenho que pôr em algum lugar, mas eu tenho que tirar em algum lugar. E o Brasil começa a precisar não, o Brasil precisa fazer escolhas, começa a precisar definir prioridades, coisa que nunca foi feita. Nunca se definiu prioridades aqui. Era dinheiro para tudo, vai. E aí acabava, não tem como construir 2 paredes com um tijolo só. O que aconteceu? Agora nós estamos tendo que escolher. Ah, vai tirar dinheiro de tal lugar. Bom, vai ter que tirar, ou não vai ter que tirar, mas vai ter que fazer a escolha. Esse é um novo momento que o país está passando. É um momento com falso discurso político, com a falsa demagogia. E é por isso que eu sempre vou subir aqui para dizer, vocês estão mentindo, vocês estão precisando de muito óleo de peroba. Chega de sujeito, passa a noite no bordel e depois sobe aqui com o hábito de freira e vestido de padre. Pelo amor de Deus, né? Vamos respeitar mais o povo brasileiro. Muito obrigado, senador.